Só começar. Hoje a gente vai ver a lei de Ohm, que vocês já viram falar no colégio, mas ela é generalizada em muitas direções. Isso que a gente precisa olhar aqui. Se você pegar, como é que a gente na aula passada a gente falou que a gente pode ter correntes. Calma. Qual é o que a gente está estudando agora nesse momento do curso? Correntes. O que a gente vai estudar em seguida? Os efeitos da corrente. Quais são os efeitos principais? Criar campo magnético. Então, a gente está indo nessa direção. Antes de estudar o campo magnético, a gente vai entender como é que funciona uma corrente. E é isso que a gente está fazendo em 2, 3 aulas. O que é uma corrente? Qualquer carga de movimento pode ser pensado como uma corrente, até um próton sozinho. E quando a gente trabalha com física de partículas, a gente pensa dessa maneira. Um próton sozinho é uma corrente, porque é uma carga que anda. Só que essa não é a situação mais comum para a corrente. Por exemplo, a situação mais comum é você ter feixes de partículas que andam, conjuntos de partículas, que andam de maneira mais ou menos coerente. Mais ou menos coerente quer dizer assim, não tem uma para cá ou para lá. Então, elas andam de alguma maneira para cá. Como é que elas andam de uma maneira organizada? Para você organizar o movimento da partícula, primeira coisa, se você tiver uma partícula solta aqui no espaço, provavelmente ela vai estar parada indo em uma velocidade constante em uma certa direção. Se você quiser organizar o movimento, o que você tem que fazer? Você tem que jogar um campo elétrico em cima da partícula. Certo? E esse é o jeito principal de fazer correntes. Ou seja, se você pegar a corrente dessa lâmpada aqui, os elétrons estão andando de maneira organizada, por quê? Porque a gente jogou um campo elétrico lá dentro. É isso que faz com que as partículas andem. Ou seja, a imagem que a gente tem no problema é mais ou menos a seguinte. Se você tiver partículas carregadas aqui no espaço, um monte delas, e aí você joga um campo em uma certa direção, as partículas sofrem uma força. Se elas forem positivas vão andar para cá, se forem negativas vão andar para cá, mas tanto faz, elas vão andar, isso que conta, certo? E elas andando, isso gera uma corrente. A quantificação dessa corrente, num caso coletivo, é dada do seguinte jeito. A gente vai falar em duas grandezas, I, que é ΔQ e ΔS. ΔT, desculpa. O que é isso aqui? Você põe uma superfície aqui, matemática, branca, assim, qualquer, você pergunta quanta carga passa de um lado para o outro por unidade de tempo. Isso leva a essa grandeza aqui. E a gente pode fazer uma descrição, isso é a aula passada, pode fazer uma descrição mais detalhada, pensando na densidade corrente, que é dada por essa grandeza, que é um vetor, que é proporcional à velocidade da partícula. Tá? Então, essa aqui é uma grandeza que vai diretamente associada ao movimento da partícula. Tá claro que o movimento, aqui é o movimento e a partícula. A partícula entra aqui. A carga e o número de partículas por unidade de volume. Então, a densidade corrente no sistema que tem muitas partículas, é isso aqui. Se tiver uma, não dá para falar assim. Uma a gente pensa diferente. Mas não vai fazer isso aqui. Então, no movimento coletivo, sempre a densidade corrente é dada por essa expressão aqui. O que é isso? O que a gente precisa discutir um pouco é o seguinte: qual é o significado de V? Quer dizer, calma, tem significado de tudo aqui. O que é Q? Que é a carga do portador de carga. Sua carga não é um objeto. A carga está sempre sentada em cima de alguma coisa, em cima do elétron, um próton, alguma coisa assim. Então, Q é a carga do portador, que a gente está considerando. E V pode ser duas coisas principais. Isso que é importante a gente ter claro. Isso tem a ver com a aula de hoje. Se você estiver no vácuo,
vê o que é. E vai ser a velocidade dessa partícula aqui. Vê isso. Se você tiver um monte de partículas, normalmente, nem todas as partículas têm a mesma velocidade. Então a gente costuma falar de uma velocidade média desse sistema. E aí representa isso assim. Tudo bem isso? Isso para partículas que estão no vácuo. Se você tiver partículas no metal, isso, a situação muda. Por quê? Metal tem outros meios também que são densos, mas pensa no metal principalmente. Metal, se você pensar no metal sozinho, sem campo externo, você tem uma coisa assim, você tem íons positivos, uma rede de íons, essa rede normalmente ela é regular. O metal, na verdade, é um cristal. Essa rede é bastante regular, tridimensionalmente regular, dessa maneira. Essa distância aqui é mais ou menos... Essa bola está um pouquinho pequena, se ela tivesse um pouquinho maior, estava na escala certa. O metal, então, é um monte de íons parados no espaço, assim, cheio de buraco em volta. Pergunta, estão parados? Não, eles estão oscilando. Em torno do... porque ele tem temperatura. Tá, então, isso aqui fica fazendo assim, em torno da posição de equilíbrio, cada um deles. E você tem os elétrons livres. Isso aqui é um íon. O que é o íon? Tem um núcleo e... normalmente esse íon tem carga mais 1. Ou seja, ele perdeu, é um átomo que perdeu um elétron mais ou menos, em média. E esse tem os elétrons andando assim, elétrons livres. Esses elétrons livres, como eles são mais leves do que os íons, e vale o princípio da equipartição da energia, a energia média cinética de um íon é igual à energia média cinética de um elétron. O elétron tem menos massa, significa que ele tem muito mais velocidade. Então, a velocidade típica desse elétron aqui, sem campo externo, seria uma coisa, pega esse elétron aqui, seria uma coisa assim, ó. Ele tem uma tremenda velocidade que ele tem. E aí, já falou, isso é a escala mais ou menos 100 km por segundo. Isso aqui é uma tremenda velocidade. Ok? E aí, se você puser um campo externo, essa velocidade aqui a gente está chamando de U aqui, que é a velocidade térmica. Se você puser um campo externo, o que acontece? Aí você desloca essa coletividade de elétrons um pouquinho para lá. Ou seja, você soma essa velocidade a uma outra velocidade. E se eu fizesse isso em escala, seria uma soma assim. Bem pequena. Isso aqui é V. O que acontece é o seguinte. Essa velocidade é muito grande, mas a média dela é zero. Por quê? Porque tem um montão de elétrons aqui e tem elétron andando em todas as direções. E você vai encontrar um outro elétron andando para cá com a mesma velocidade em média. Então, o que vale para esse sistema é o seguinte: se você pegar U mais V médio, isso aqui é só igual a V médio. Por quê? Porque a velocidade de U média é zero.
é velocidade térmica. O que isso pergunta? Então, o que isso significa? Isso significa que apesar dessa velocidade ser pequena, na hora que você tira a média, é só ela que sobra, então ela aparece. Por isso que ela é importante. E aí quando você pega a corrente elétrica desse que está correndo aqui no fio, você tem elétrons fazendo assim, com velocidade enorme, com velocidade U aqui. Só que o efeito que a gente observa da lâmpada ser acesa é devido ao V, que é um tiquinho que anda aqui. Só que todas elas, essa daqui também tem o mesmo V, essa aqui tem o mesmo V, o mesmo V. Então V, a média não dá zero. Tudo bem isso aqui? Sim, isso. E essa velocidade tem um nome que chama velocidade de arrasto, ou arrastamento, se você quiser. Também o nome que outras pessoas costumam falar é velocidade de deriva. Ou seja, a diferença principal no vácuo é que o vácuo daqui é a única velocidade que existe, mas aqui é uma velocidade aparentemente secundária, mas ela se torna importante na média. Porque só ela que sobra. Tudo bem isso? Sim? Oi. No vácuo, se as partículas tiverem temperatura, elas também vão ter uma energia cinética, né? Elas não conseguem ter temperatura no vácuo. Por que elas não conseguem ter temperatura? Quando é que você pode falar de temperatura? Quando alguma coisa acontece, um fenômeno que a gente chama de o sistema termaliza. O que é um sistema termalizado? Se eu der uma certa energia, por exemplo, para essa camada de íons, dando uma martelada aqui, e largo o metal, martelo e vou embora. O que vai acontecer? A temperatura vai subir. Por quê? Porque eu martelei, em princípio, eu só bati nessa camada aqui, deu uma velocidade, uma energia cinética desse pedaço. Só que, com o tempo, esse negócio vai se distribuir e aí a energia vai se partilhar, vai se repartir entre as partículas presentes. Tudo bem isso? Então isso que chama termalizar o sistema. E aí você pode falar uma temperatura. Você não consegue falar em temperatura do sistema onde isso não aconteceu. Ou seja, sei lá, pega essa fila aqui, eu dou um chacoalhão na fila, o resto da classe fica parado. Se não houver essa interação, que isso aqui seja partilhado, aí isso não pode falar em temperatura das pessoas. Tudo bem? Você, para poder falar isso, eu preciso que esse negócio faça assim, 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 assim. Uma hora todo mundo tem a energia cinética média, todos igual. Sim. Então no feixe isso não acontece. Porque não tem esses choques que ficam distribuindo as energias aleatoriamente em todas as partículas. Então é estatística ali. tudo bem isso? Não sei se ficou claro. É, mais ou menos, porque as partículas não vão ter energia cinética, então... Não, tem, mas... Pode escolher calor ou barulho. Temperatura e energia cinética? É. Isso aqui é energia cinética? É também. Qual é a diferença de temperatura e isso daqui? É que essa energia cinética, quando eu faço isso por giz, é uma energia cinética organizada. E ela vai numa direção só. Energia térmica é energia desorganizada. Tudo bem isso? Então, quando eu tenho feixe, na verdade eu tenho um sistema organizado. É como se eu tivesse pego todas essas partículas jogadas assim, e elas vão, cada uma fazendo sua trajetória juntas. Mas elas não se chocam entre si e partilham a energia de uma com a outra. Tudo bem? Então aí você não fala de temperatura desse sistema. Ok? São mais perguntas? Ok. Então, a aula de hoje é a seguinte: qual é a diferença do movimento dessa partícula e dessa? E a lei de Ohm tem a ver, que a aula de hoje, ela tem a ver com isso.
como é que se dá um movimento dentro do metal. Certo? Isso é relativamente simples. Essa orelha é pequenininha porque ela é pequena. Ela não tem o mesmo status das equações de Maxwell. A gente vai comentar isso mais tarde. Olha isso. Tá vendo? Não é uma grande lei do universo. Ok. Qual é a diferença do que ocorre quando eu coloco um campo externo aqui e um campo externo aqui? Se você pegar as partículas livres aqui e jogar um E aqui, que seja assim, então como é que você joga o E dentro do metal? Numa região do espaço. No Péletron que a gente viu, aliás, o Péletron é o seguinte, quarta-feira a gente vai ao Péletron, meio-dia. Quem puder, fica aqui depois da aula, a gente vai junto. Tudo bem? Lancheira, todo mundo de mão dada. A gente vai, alguma coisa tipo 1h, 40 minutos, a gente fica lá. Aí termina a aula e vai. Ok. No Péletron, o que você faz? Você tem aquele tubo acelerador, você joga um campo lá dentro, põe uma diferença potencial, enche de carga aqui, cria um campo lá dentro, o campo está dado. Aí você joga a partícula no campo, ele é acelerado. Se você pensar no metal, como é que você joga um campo elétrico dentro do metal? Por exemplo, se pegar uma barra de ferro desse daqui, como é que você pode fazer um campo aparecer aqui dentro do metal? Um jeito que a gente vai ver na próxima aula, você pode ligar isso aqui numa pilha. Pegar uma pilha aqui, liga na outra, e com isso você embebe o metal de campo. Ou seja, embeber é a palavra muito boa para isso. Pega o metal e joga dentro do campo. Aí o campo é uma sopa que entra dentro do metal. E ele faz uma ação contínua. Tudo bem? Que é arrastar os elétrons. Se você pegar o campo elétrico e jogar no metal e pegar a velocidade em função do tempo, por exemplo, no Péletron, como o movimento não tem nada que impeça o movimento, a aceleração cresce. Uma hora ela para de crescer por razões esquisitas para a gente hoje. Por exemplo, a relatividade impede que essa velocidade aumente muito. Mas isso é um efeito que vai ocorrer muito mais tarde. Tudo bem? Só relatividade é o seguinte, se você pegar no Péletron, relatividade é pouco relevante lá. Porque o próton tem massa grande e a velocidade não é muito alta. Se você pegar o acelerador de elétrons, mesmo um acelerador comum, como o acelerador linear da física experimental aí, o efeito da relatividade já é importante. Então, você acelera o elétron, a velocidade para de crescer numa certa hora. Isso a gente tem que ver depois. Física 4. Mas, newtonianamente, você tem uma situação desse tipo aqui, para o vácuo. Imagina um elétron sendo acelerado. Ele é acelerado indefinidamente. Isso aqui é mentira, aqui no fim. Mas ele não vai crescer para sempre. Não vai se tornar infinita. Mas durante um tempo isso aqui é verdade. Qual é a diferença o que ocorre com o metal? Isso aí eu vou mostrar o metal para vocês, que é isso daqui, ó. Tá aí. Isso aqui é o metal, por quê? Porque isso aqui são os íons, e eu pego uma bolinha e funciona como elétron. E pergunta,
O campo gravitacional que vai fazer o papel do campo elétrico, eu posso embeber o interior desse monte de prego de campo gravitacional. Por exemplo, se eu fizer uma coisa assim, vocês lembram do prego, usar uma bolinha aqui no meio, não acontece nada. Tudo bem isso? Por quê? Porque não tem força numa certa direção organizada. Entretanto, se eu fizer isso daqui, eu joguei um G seno θ nessa direção. Tudo bem? E isso é muito parecido com o metal, só que lá é elétrico, aqui é outra coisa, é gravitacional. Mas nesse sentido é igualzinho, porque o campo ele entra em tudo que é lugar aqui. Campo externo. Tudo bem isso? O que significa que ele vai... O campo elétrico está instalado lá dentro. Agora imagina que eu tenho um elétron, que é isso daqui. E aí você olha o que acontece. Como é que o movimento ocorre? Certo? Só tudo bem? Você está vendo que você tem exatamente esse processo de choques da bolinha com a... Tudo bem isso? A questão super importante é o seguinte: é relevante para a velocidade da bolinha, eu soltar a bolinha daqui ou daqui, faz diferença? Só se eu quiser chegar lá embaixo, aqui na Terra, aqui, assim, ó, movimento livre, isso aqui é vácuo, tudo bem? Só soltar as bolinhas, não quero soltar porque ela vai cair, eu vou ter que procurar, tudo bem? Só não quero fazer isso. Mas você solta a bolinha, movimento no vácuo, é isso aqui. Esse movimento assim. Ou seja, nesse problema, vácuo é isso daqui, ó, no lugar que não tem prego. Tudo bem? Esse movimento é uniformemente acelerado. Se passar numa região que não bate. Tudo bem isso? E aí, qual que é a diferença entre soltar a bolinha para a velocidade final? Se eu soltar a bolinha daqui de cima ou soltar daqui do meio? Solta as duas. Você vê o seguinte, que tanto faz. E tanto faz também eu pegar essa bolinha e atirar com velocidade aqui, ó. Não adianta. Tudo bem? O meio é viscoso. Isso aqui é meio equivalente a você querer correr dentro do mar ou dentro de uma piscina. Você não consegue. Não adianta. Você entra no mar, sai correndo lá. Aí, quando você vê água pela perna, você já está em velocidade constante. Tudo bem? Não adianta quando você correu antes. Tudo bem isso? Só sim. Pergunta. Então, o que a gente tem que aprender com esse exemplo aqui? Aprender o seguinte, que quando você está nesse meio, aqui, a velocidade da partícula, entre um choque e outro, ela vai ser assim. Aceleração igualzinha, só que ela pega e para. Isso que eu queria que você olhasse. Você vê que a bolinha efetivamente para no prego. Você fica atento aí que se ela cair, você vai ter que pegar. Né? Então tudo bem, olha, vê que a bolinha para. Tudo bem? Ela choca, mas ela tem um choque, perde toda a energia cinética e começa de novo. Então esse é um tipo de sistema onde não há memória do que aconteceu antes. Tudo bem? Começando daqui, tanto faz, porque o sistema não consegue lembrar, já que ele parou aqui, para recomeçar,
Tanto faz ele fazer isso aqui do que ou aqui em cima. É igual. Pessoal, sim, essa ideia é uma muito importante. Ou seja, no problema desse tipo aqui, onde tem choque, o sistema bate, perde a memória e começa tudo de novo. E é isso que ele faz o tempo todo. E por que ele recomeça? Porque tem o campo externo. Então você olha lá. Só assim, você vê que a bolinha para. Isso é uma coisa relevante. Então, isso significa a seguinte coisa, que quando você tem o choque, a bolinha para, e aí mais tarde ela vai fazer isso aqui, acelerou e para. Aí o choque é aleatório, aí ele andou um pouquinho e para. Só assim isso. E é por isso, a lei de Ohm é exatamente isso daqui, a matematização dessa ideia. Mas pergunta, está clara a ideia? Tudo bem? Que o sistema bate, para, bate, para, bate, para. Isso daqui, os choques, como eles são aleatórios, eles têm tempos diferentes de que a bolinha anda e para, a bolinha anda e para. Você podia filmar isso e ver o que acontece. Só pergunta nisso, nessa ideia. Ou seja, oi, fala. Eu tenho pergunta em outra ideia, mais ou menos. Fala mais alto, por favor. Eu tenho pergunta em outra ideia, que Fala. você tinha explicado antes. Como é que o campo elétrico tem sempre o mesmo sentido do fio? Quando você leva o fio no campo elétrico? É meio parecido com a gravidade. Quando eu levanto isso daqui, você vê que o G, isso aqui é um G externo. Eu gostaria muito de manter isso aqui horizontal e virar a Terra, mas eu não consigo, tudo bem? Então, o único jeito é virar a tábua, tanto faz. Para a tábua, você tem um G, a componente relevante do G é essa daqui, ao longo dela, tá? Que é G seno θ. E o G seno θ, ele entra em todos os lugares aqui. Então, o que importa é o seguinte, se a bolinha estiver aqui, ela vai ser acelerada? Sim. Por quê? Porque tem campo. Porque tem campo, porque tem campo. Tudo bem? Então, o G é um G externo, você colocou esse negócio dentro, esse negócio não altera o G externo. Tudo bem? Porque ele é dado. E, então, o G externo manda nesse negócio aqui. O elétrico, um jeito simples de você, só que não funciona, mas você podia pensar que seria o seguinte, se você pegar um capacitor aqui, você tem um G externo, esse problema aqui parece o campo da gravidade. Aí você puser o metal aqui, isso vai acontecer. Só que isso aqui acontece durante um tempinho. Por quê? Porque na hora que esse negócio... Essa carga é diferente de bolinha, porque a carga vai criar um outro campo e esse negócio vai parar. Então, o jeito de fazer isso é o seguinte, o que é uma pilha? Daqui é a próxima aula, mas tudo bem. Esse negócio aqui é uma fonte de campo elétrico assim. Por quê? Porque você tem cargas acumuladas aqui. Quando você liga um fio externo aqui assim, fio metálico, isso aqui é exatamente a próxima hora, eu vou discutir mais detalhes só. O que acontece? Acontece muitas coisas, mas uma delas é que essa região aqui fica embebida no campo externo. Tá? E essa linha de campo, ela passa... Por que isso ocorre? Aí é melhor esperar a aula que vem, porque isso não é tão simples. Mas o que vai acontecer é o seguinte, o campo elétrico disso aqui fica assim. Tá? Simplesmente, como se eu domasse essa linha, essa curva aqui, eu coloco dentro do fio. Tá? E fazendo isso, o que acontece? Você tem exatamente essa situação. Ou seja, tem um metal com essa estrutura aqui,
E esse campo externo está lá dentro o tempo todo. E o que a pilha faz é o seguinte, durante um tempo, essa carga que sai daqui, ela é capaz de repor a carga. Uma hora ela gasta e acabou, mas enquanto ela não gastou, ela vai repondo a carga. Então sempre vai ter um pequeno excesso de carga aqui, cria um campo aqui e esse negócio dá origem a uma corrente. Tudo bem? Só mais perguntas? Oi. Professor, o que significa perder a memória aí do sistema? O que significa perder a memória? Agora, peraí, achei. Perdi uma bolinha. Você olha a bolinha caindo. E você vê o seguinte, não, em alguns choques, ela para. Aí tem um problema, se eu baixar isso que fica melhor a experiência, você não vê, mas tudo bem. Se você quiser vir aqui na frente. Se eu torno uma velocidade, uma situação menos dramática, menos em pé, se a bolinha para. Se ela parou, significa que ela tinha V igual a zero aqui. E aí o que ela começa a fazer com V igual a zero aqui é a mesma coisa que ela fazia com V igual a zero aqui. Tudo bem isso? Então perder a memória quer dizer isso. Você começa a Não tem nada a ver com saber a cada colisão para onde ela vai? Tem, mas estatisticamente você não consegue fazer isso. Então, o que é relevante é que tem um certo número de colisões e ela para. Praticamente para. E ela parou, ela começou tudo outra vez. Tudo bem isso? E perder a memória quer dizer isso. São mais perguntas? Então, para a gente trabalhar esse problema, a gente faz um modelo, só para pensar. Que é o seguinte, vamos supor que tem um tempo médio entre colisões que ela para. Aqui você vê, tem um tempo, andou mais, menos. Mas se eu pensar no tempo médio, esse desenho vai ficar o desenho vermelho. Ou azul, que é assim. Aí, vamos supor que ela ande o mesmo tempo aqui e para. Isso aqui é o meu modelo para os choques. Essa coisa azul aqui. E aqui tem um intervalo de tempo T. O que é T? T é o intervalo de tempo médio entre dois choques. Aí, nesse problema, você tem o quê? Você tem que... Só qual é a média dessa velocidade aqui? Calma, porque a pergunta é, quanto que vale, dado esse modelo aqui, quanto é que vale V médio? Só numa situação em que essa coisa é linear, o V médio é isso daqui, ó.
Isso aqui é o V máximo, isso aqui é o V médio. Aqui é V máximo sobre 2. Tudo bem isso? Já que o sistema é aceleração linear. Tudo bem isso? Só o sim, essa afirmação. A afirmação é o seguinte: V médio é igual... Quanto que vale esse V máximo aqui se eu souber a aceleração ou a força? Quanto que vale essa velocidade aqui? Vai valer AT. Isso aqui vale AT sobre 2. E aí você está vendo que eu usei o fato que o sistema parou, que ele saiu do zero, acelerou até ter aquela velocidade AT aqui, 0 AT, 0 AT, 0 AT, é isso que ele faz. E a velocidade média está por aqui. Eu vou tirar da lei de Newton. Falar que F é igual a MA. M é a massa do elétron. Então, V médio é igual a F sobre M, que é a aceleração, P sobre 2. Só tudo bem isso? E aí o que é a lei de Ohm? A lei de Ohm é uma coisa muito simples, é a relação entre a força e a corrente. Está praticamente dada. Então, J igual que N V médio, que é isso aqui. E aí, se você pensar, isso aqui é genérico, se você pensar no elétron, no metal, Q igual a menos E, porque é a carga do elétron. A gente sempre vai usar E o número positivo no curso. Então, menos E é a carga do elétron. E o que é F? Só quem causa esse movimento? Campo externo. Então isso aqui é menos E, campo externo. Então é só juntar esse pedaço e a gente tem a seguinte expressão. Tem menos E duas vezes aqui, tá? E2, N, T sobre 2M, E. Só o cisto aqui. Então, isso é a lei de Ohm microscópica. Essa relação aqui. Só o que ela fala? Fala que a corrente é proporcional ao campo elétrico. Sim, isso. E essa constante tem um nome, que era chamada de condutividade.
ia ter um nome que é sigma, um símbolo que é sigma. E aí você vê o sigma já apareceu outra vez em algum lugar densidade de carga, outra hora é condutividade. Isso aqui é bem conversando tudo no curso. Então essa lei simplesmente tem essa cara. Só pergunta. Ok, então o que está dito aí? Estou dito alguma coisa que é intuitivo. Olha só. Só o que a lei de Ohm fala? Perguntou o que a lei de Ohm diz? Ela diz respeito à velocidade dessa bolinha no fim da trajetória. E aí o que está dito é o seguinte: se você tiver um E pequeno, que corresponde ao G, uma inclinação pequena da tábua, é intuitivo esperar, e acontece mesmo, que a velocidade é pequena no movimento. Tudo bem isso? Se você mudar a inclinação, a base, o que acontece conceitualmente no sistema é sempre igual, só que mais inclinação, mais rápido o movimento é. Tudo bem isso? E é isso que a lei de Ohm está dizendo. Aqui. Então, você dá mais campo que puxa a partícula, você tem mais movimento. Pergunta. Qual que é a ideia básica? A ideia básica é que no sistema que tem, onde o movimento é atrapalhado, essa coisa aqui não consegue ocorrer. Porque tem choques no caminho. Então, toda vez que tem um choque, ela para e você tem um movimento desse tipo aqui. Que o movimento começa e para, começa e para, começa e para. Só pergunta. Só olha para a expressão aqui, tudo bem com ela? Só a lei de Newton fala que força é proporcional à velocidade. Então, assim, isso que está escrito aqui, força é proporcional à velocidade. Só pode isso. Ou vocês falam que não pode acontecer. Tudo bem? Ela partiu daqui e foi em frente. O tempo. Oi? O tempo. Não, tudo bem, mas de qualquer maneira você tem uma coisa que é... Tudo bem, você tem razão. Agora, VVST o que é? É um deslocamento, ainda pior ainda. Tá? Então, precisa tomar um pouco de cuidado com essa coisa que está escrita aqui. Que é o seguinte. Então, olha essa conta. A força do campo externo é a única força presente nessa discussão. Você pega essa bolinha caindo. Só a força da gravidade é a única força presente na discussão? Não. Sim. Tem a força do choque. Tudo bem isso? O que é isso? E isso daqui, esse tipo de situação, onde você tem força proporcional à velocidade, é característica do sistema viscoso.
Então, toda vez que tiver um sistema viscoso, você tem essa situação. E a energia aqui não é conservada. Por exemplo, quando você pula de paraquedas, o começo do seu movimento é acelerado, mas depois você entra em velocidade estacionária. Por quê? Só se a sua velocidade é constante no paraquedas, a velocidade do paraquedas não pode ser acelerada. Se ela for acelerada, o cara morre. Tudo bem isso? Então ele tem que ter uma velocidade constante. Se ele tem velocidade constante, qual é a força total que age no cara? Zero. Tudo bem isso? Ou seja, ele tem duas forças, a força peso e a força de resistência do paraquedas. E essas forças se equilibram e a velocidade fica constante. Tudo bem isso? E aqui acontece uma coisa semelhante. Ou seja, se essa velocidade da bolinha for constante, que você pode pôr em média que é, significa o quê? Que a força média do campo é igual à força média dos choques. E o sistema não acelera. Tudo bem isso? Só isso que significa também o sistema não perder memória. Que você solta ele daqui, a velocidade rapidamente ela fica constante e começa a ser a mesma. Não importa onde que você largou. Tudo bem isso? Pergunta. Só a energia desse sistema. A potência fornecida pelo campo é F escalar V médio. Força de velocidade. Aí, F está relacionado a duas coisas. Pode estar relacionado tanto ao campo quanto à velocidade. Usando essa relação, usando aquela relação lá embaixo, J pode escrever isso assim. Peguei a velocidade do J, veio lá embaixo, e peguei a força escrita em termos do campo elétrico. Ou seja, isso aqui é J vezes escala V. Que é a potência fornecida pelo campo para uma elétrica, durante o movimento. Só o seguinte, isso aqui é tudo sobre o que acabou lei de Ohm microscópico. Pergunta nessas expressões. Nessa última, o N. O N sumiu. Tem razão.
Só tudo bem isso aqui. Então tem duas expressões importantes, essa daqui e uma dessas daqui, que se pode construir desse jeito, potência. Então, essas expressões são muito importantes, porque elas são muito usadas. E elas são a física básica da lei de Ohm. Você conhece mais a lei de Ohm macroscópica, que é o que eu vou fazer agora, para o fio. E aí o que vai acontecer? Oi? Essa daí é a potência que vai dar para um elétron só? Um elétron, exatamente. E aí é o seguinte, se nós vamos passar isso aqui para cá, isso aqui vira a potência de um monte de elétrons. Que eu vou fazer daqui a pouco. Tudo bem? Só lei de Ohm macroscópica. O que está escrito aqui? Então, E. E vai virar o quê? Você conhece essa lei como? U igual a RI. Tudo bem? Esse lado aqui vai virar U. Esse lado aqui vai virar I, que é a corrente. Tudo bem isso? Então, a lei macroscópica só vai fazer isso, transformar a densidade de corrente em corrente. Isso aqui vai virar a diferença potencial. Isso aqui vai virar U vezes I, que é a expressão que você conhece, para a potência. Só tudo bem isso? Então, o que eu quero dizer, isso aqui é a mesma coisa que eu sempre soube, só que escrito de uma maneira mais poderosa e mais microscópica. Aí você pega um pedaço de fio. Comprimento L e seção S. E aí percorrido pela corrente I. Então, nesse caso, relação entre I e J. Se eu puser pensar no J numa seção transversal assim. Então, isso aqui fica sigma S I. Então, vamos lá. Uma questão, a resposta é simples, o conceito não é tão simples. Pergunta, a corrente num fio aqui pode ser diferente da corrente num fio aqui? Não. Por quê? Só equação da continuidade, tudo bem? Se entrar mais carga aqui do que sai, vai ficar acumulando carga e isso aumenta a energia potencial do sistema, isso não acontece. Então significa que J é constante aqui dentro. Então, se isso aqui for J, laranja, essa flecha aqui é a mesma em todos os pontos. Tudo bem? Só que acontece, J é o mesmo em todos os pontos. O que acontece com o campo elétrico?
ele é uniforme, lá dentro também. Então a gente acabou de aprender uma coisa importante. O E aqui também é sempre igual. Tudo bem isso? E aí vai meio na direção da coisa que você perguntou. Quando você coloca um campo externo, vai acontecer alguma coisa e a resposta é simples. Que é o quê? O campo elétrico é constante dentro do fio. Tudo bem isso? Só assim. E aí, isso é esquisito, pelo seguinte, porque, parênteses, você pega um fio assim, mesmo se você dobra o fio, o que acontece? O J é assim, ó. O E é assim. Então a linha de campo é assim, ó. Totalmente presa dentro do fio. Por quê? Só por que você pode afirmar isso? Porque vale essa relação aqui. Só dá uma paradinha. Esse negócio aqui é absurdamente muito importante. Coisa que todo mundo fala, mas ninguém sabe por quê. Então vamos entender por que a gente fala isso. Então como é que funciona o meu discurso a respeito de fios percorridos por corrente constante? Tudo bem? Jogou a corrente constante. Não, nem corrente constante, jogou a corrente. Essa corrente pode não ser uniforme ao longo do circuito. Se ela não for, tem um preço, que é o seguinte: o preço é dado pela equação da continuidade. Se pegar qualquer superfície matemática aqui, que é vermelha aqui agora, ou, sei lá, azul, pega essa superfície matemática aqui. Se a corrente aqui for diferente da corrente aqui, o que significa isso? Significa que está acumulando carga aqui dentro. Tudo bem isso? Se acumular carga aqui dentro, qual é a implicação? A implicação é o seguinte: se daqui for um circuito fechado, vai ter acúmulo de carga de sinal oposto em outro lugar. E esse sistema vai começar a aumentar a energia potencial dele sozinho, porque vai ter um acúmulo de carga aqui, um acúmulo de carga em outro lugar. Isso não acontece. Então, quando você jogou o circuito, a corrente é a mesma em todos os pontos. Eu posso ter dissipação térmica também, não posso? Com dissipação térmica, sem problema, mas não é esse o efeito. Pensa no efeito eletromagnético primeiro. Pergunta, I pode ser diferente aqui e aqui? Ele tem duas respostas, sim ou não? Você faz um cenário, fala que sim. Se você falar que sim, o que acontece? Você tem um I grande aqui, um I pequeno aqui. O que você está fazendo? Bombeando carga nessa caixa azul. Quando você faz isso, o que acontece? A energia potencial do sistema aumenta. Globalmente. Ou seja, o sistema não acumula carga espontaneamente, sozinho. Você vai acumulando. Isso é uma coisa que não acontece. Porque o acúmulo de carga representa um aumento de energia potencial. Tudo bem isso? Então, a consequência de você falar que essa corrente aqui pode ser diferente dessa, é essa. Que você aumenta espontaneamente a energia potencial do sistema. Tudo bem? Então, fazendo, isso é uma coisa que não acontece. Se não acontece, o que acontece? I aqui é igual a I aqui. Tudo bem? Então, essa afirmação é longe, é uma informação super importante e ela é longe de ser trivial. Tem um discurso por trás dela, justificado. Certo? Mas I aqui é igual a I aqui. Agora, você acabou de falar isso, tudo bem.
Passou dessa fase. E eu mesmo. Qual é a consequência disso? Agora vai para a lente on, microscópica. Certo? Se a corrente aqui é igual à corrente aqui, significa que o J aqui é igual ao J aqui se a seção for a mesma. Ok? É isso, o J é igual, o E é igual. Não tem conversa. Pergunta. Talvez se foi. Se eu entendi direito, porque a corrente não pode ser a mesma, não pode ser diferente. Né? Imagina um circuito fechado. Não importa o que tem aqui dentro, não importa não, mas que a carga está dando assim lá dentro. Tudo bem? E a pergunta é a seguinte: se você pega o aspecto de matemática aqui, e aí imagina que você pudesse ter um I grande aqui e um I pequeno aqui. E aqui não é J que está desenhado, mas tudo bem, porque tem flecha. O que significa isso? Significa que está entrando uma certa quantidade de carga por um dado tempo aqui e está saindo menos. Então, depois de um tempo, você vai ter carga acumulada aqui. Agora, o sistema é neutro. Você não pode gerar carga, fazer aparecer carga. Significa que em algum outro lugar, sei lá onde, se aqui tem carga positiva, aqui vai ter carga negativa. Isso, você vai ter um sistema. Isso aqui cria campo em todo o espaço. É como se fosse um dipolo elétrico que vai nascendo sozinho. Então essa carga vai aumentando com o tempo. Esse sistema tem energia potencial. Isso daqui e isso daqui. Então, se isso fosse possível, essa energia potencial iria aumentar com o tempo. E é coisa que não ocorre. Ela não poderia aumentar em um lado, diminuir no outro, depois inverter, inverter. Você podia pôr mais, outro mais, menos aqui, mais aqui. Quanto mais vezes você fizer isso, mais você aumenta a energia potencial do sistema. Porque você nunca consegue colocar uma carga sozinho, você tem que colocar pares. O que é isso? Só tudo bem, você pergunta. Oi. Esse campo aqui na situação, ele só existe dentro do fio? Oi? O campo aí na situação, ele só existe dentro do fio? Não, ele existe fora também. Isso é aula que vem. É aula que vem. Esse problema é extremamente complicado. Porque para mim o campo é mais elementar, não é corrente. Para mim está chegando a uma conclusão que o campo está também. É. E isso é a sorte desse problema pelo seguinte, porque o problema é complicadíssimo. Mas tem uma coisa simples, que é isso que eu estou falando. Fora isso aqui é o caminho das pedras. Certo? Você tem que andar, você vê o lago lá, você tem que andar em cima desse caminho aqui. Você saiu dele, você afunda. Tá. E a gente vai ver porque que o problema é complicado. É um problema muito legal, mas ele é muito complicado. A física dele é muito interessante. Tá, mas então a gente está fazendo tem um problema complicadíssimo, aí a resposta é simples. Então a gente se apega a isso. Tem um lugar, uma tábua que se agarra no naufrágio, certo? É isso aqui, se agarra nessa tábua. Porque isso é simples. E a gente, de certa forma, vai ter que entender, juntar os dois pedaços para criar uma lógica. O começo e o fim, e o meio a gente vai ter que inferir a partir dessas duas pontas. Só pergunta.
Ok, então, volta para esse fio aqui. Nesse fio, E é uniforme aqui dentro. Então, isso me permite relacionar ΔV entre os extremos dessa maneira simples. Em geral, isso não é verdade. Porque, em geral, vou ter que fazer uma integral. Mas, como o campo é constante aqui dentro, essa integral fica com essa cara simples. Tudo bem? Isso não é trapaça, é totalmente limpo. V é velocidade ou Oi? V separado de velocidade ou potencial? Diferença potencial. É mais um, né? Não, você tem razão, mas é... Você junta essas duas coisas, você tem que I igual sigma S delta V sobre L. E o que a gente está acostumado a escrever é o contrário, então é isso aqui. Delta V igual a L sobre S I 1 sobre sigma. E aí, para quem gosta de símbolos duplicados, costuma se chamar 1 sobre sigma, costuma se chamar de ρ, que não é a densidade de carga. Isso aqui é a resistividade do material. Então, isso daqui é escrito assim, ρ, L sobre S, I, e essa coisa aqui é chamada resistência. Vamos lá, pergunta aqui. Então, isso aqui é a relação que você já conhecia, diferença potencial do AR. Qual a definição do rho? Oi? Qual a definição do rho? Rho chama resistividade. Vou escrever aqui. Na prática, as duas são usadas. A relação entre elas é simples, divide uma pela outra, ao contrário, mas as duas são usadas. Só
Então, agora, presta atenção um pouco, qual é a diferença de ideia entre a lei de um microscópio e a macroscópio? Se a lei de um microscópio, eu tenho que falar de objeto. Se for essa expressão aqui, a resposta é não. Porque não tem objeto. É só falar do meio. Certo? Tá? Dentro do metal tem uma relação linear entre J e U. Se eu quiser a lei de um macroscópio, eu tenho que construir um objeto. Então eu tenho que pegar um pedaço de fio, por exemplo, e aí transformar essa coisa aqui numa coisa relativa ao objeto. E essa resistência aqui, ela diz respeito ao objeto. Ela tem a característica do material, mas ela envolve também o comprimento do objeto. Ela envolve a seção transversal do fio. Então aqui nessa expressão eu tenho que falar das características do pedaço de fio. Aqui eu não tenho. Aqui é só o meio. Então a diferença do macroscópio e microscópio é essa aqui. Essa aqui é melhor, em geral. Mas, se a situação for equivalente, usa essa que é fácil. Tudo bem? Pergunta? Oi. O senhor só pode falar que o campo potencial é o campo elétrico reduz o comprimento se o campo elétrico for constante, né? É, exatamente. E aqui eu posso por isso. Porque o campo elétrico é constante. Então, nessa situação particular, eu posso falar isso. Então, tudo bem? Pergunta. Pega a potência, essa expressão aqui. Será a potência fornecida pelo campo a um elétron. Pergunta, quantos elétrons tem dentro do fio? Então, o que é N? É um número? Não, a densidade. Ou seja, para ter o número de elétrons aqui dentro, livres, eu tenho que pegar N e multiplicar pelo volume. Ou seja, o número de elétrons livres, P grande, macroscópio, vai ser N, L, S. Isso daqui é o número de elétrons contidos dentro do fio. Vezes a potência de cada um. E se N cancela lá, fica L. SJ é I e só LE é delta V. Que é de novo a expressão que você conhece. Pois é, o que é isso aqui? Isso aqui é a potência fornecida pelo campo a um elétron. E aí pergunta, quantos elétrons livres tem dentro do pedaço de fio?
Isso aqui é o número de eletronucleiros, que é a densidade vezes o volume. Só vamos lá, pergunta nisso. Só se você quiser resumir essa aula até agora, ela é esse desenho aqui e essa expressão aqui. A ideia é, se você quiser caminhar para esse negócio viscoso, você vê que esse negócio não anda. Tá? E é só isso que, a lei de Ohm é só isso. Essa ideia transformada num resultado matemático. Então você anda, bate, para, bate, para, bate, para, bate, para. Então esse negócio não se move livremente. Tudo bem isso? Então, esse desenho aqui tem essa ideia e o resultado que a gente tira daí é esse. Os outros todos são pequenas manipulações em torno disso. Pergunta. Apresento. Você pega dois pedaços de fio de diâmetros diferentes. Aqui o fio A, fio B. E aí tem um SA, SB, LA, LB aqui. A resistividade é a mesma. E isso aqui está percorrido por uma corrente. I. Só pergunto, o campo elétrico aqui é igual ao campo elétrico aqui? Sim, que igual. Só não é. Por quê? Pergunta um problema desse tipo, o que é fixo? Corrente. Tudo bem isso? Ou seja, a única coisa que pode falar, com segurança, que a corrente aqui é igual a corrente lá. E fora isso, você tem que concluir o resto. Ou seja, JA vai ser I dividido por SA. E JB igual a I dividido por SB. Portanto, a densidade de corrente aqui é maior que a densidade de corrente aqui. Só o campo elétrico, mesma coisa. Você vai usar essa relação aqui, uma relação linear entre J e E, mais J mais E. Então, o E, A vai ser igual ao quê? Então, tudo bem isso? Passei isso aqui para cá e chamei de Rho.
Então, mesma coisa, o campo elétrico aqui é maior do que o campo elétrico aqui. Só pergunta nisso. Eu não entendi porque E, A igual a Rho, J, Oi? eu não entendi essa relação. Essa relação aqui, daqui é a definição do sigma. E se você pegar isso daqui, você pode escrever assim, E igual a J, e aqui isso vai por 1 sobre sigma. Tá bem? E 1 sobre sigma é ρ. A resistividade. Só o seguinte, qual é a diferença de potencial nesse pedaço aqui? Delta V no trecho A, o que é? De novo, em geral, a relação entre V e E é complicada, mas dentro do fio ela é simples. Por quê? Porque o E é constante. Pergunta, por que o E é constante? Por causa da equação de continuidade. Tudo bem? Então, o E aqui é igual ao E aqui, igual ao E aqui, só aqui ele fica diferente. Então, ΔV é EA vezes LA. E ΔV no segundo trecho isso quer dizer o seguinte, que se você tiver Então vamos lá, vamos aprender a respeito disso. Se você tiver comprimentos iguais aqui e aqui, a diferença potencial aqui é menor do que aqui. Tudo bem isso? Ou seja, por quê? Porque é mais fácil para a corrente andar no sistema gordo, largo. Se você estreitar esse sistema, fica mais difícil. Só como é que o sistema se arranja? Olha, calma. A gente tem que olhar esse problema do ponto de vista de campo. Quando eu aperto um pedaço do sistema, como é que o sistema se arranja para a corrente ficar constante? Aumentando o campo. Tudo bem isso? Então, sem isso. Você vê que coisa estranha isso. Você olha o circuito desse jeito, é estranhíssimo isso. Ou seja, estou falando o seguinte, se você pegar uma bateria aqui, liga o fio. Posição constante. Agora você pega esse pedacinho estreito aqui. Um pedacinho fininho. Quando você faz isso e mantém o circuito ligado à pilha, o que acontece? A corrente tem que ser a mesma aqui e aqui. Só a corrente não pode ser diferente. Isso é uma coisa que nos garante nesse problema. Corrente igual. Tudo bem, tudo parte aí. Corrente igual. O que aconteceu aqui? Para manter a corrente a mesma aqui e aqui, o campo aqui tem que ser mais forte do que o campo aqui. Tudo bem isso?
E aí como é que a gente tem que olhar esse sistema? Se esse sistema se ajusta para fazer isso? Você vai dar um jeito para que isso ocorra. Tudo bem isso? Aí você pega isso aqui, você tira esse pedaço aqui, põe esse pedaço aqui. O campo aqui muda. Ele vai ver sim. Olha que vem. O campo aqui certamente muda, mas o campo aqui muda também. Então, esse sistema, o que a gente vai ver no circuito bobo como esse, o igual a ele, é que ele é um sistema meio, parece uma coisa ecológica. Certo? Você mexe num canto aqui, você mexe em tudo. Isso então é a mensagem da aula de meio. Mas ainda tem mais uma coisa hoje, fala. A intensidade do campo ela tem a ver com a disposição das linhas, né? Com a distância entre elas. Sim. Se as linhas da trilha estão fazendo assim, separando cada vez mais, como é que quando você coloca o fio, elas ficam paralelas perfeitamente entre o fio? Isso é o mistério da aula que vem. Tudo bem, hoje, você sabe como isso ocorre? Não. Mas você tem certeza que ocorre? Tá. Então isso já é muita coisa. Você tem uma certeza na vida. Não disse que isso, o pessoal está falando isso aqui não é brincadeira, isso aqui é muito importante. Porque quando você entra num problema desse, você está meio no lado sem cachorro. Parece uma bagunça. Então você tem que se agarrar a uma coisa sólida. E a coisa sólida é essa. O resto você vai dando jeito para que isso aconteça. Tudo bem? Só essa coisa desse estreitamento aqui. Tinha uma pergunta. Imagino também seja. Fala mais alto, por favor. Imagino também que seja para algo que vem. Espera aí, não vi porque tem um barulho não. Eu imagino também que você vá falar algo que vem, mas como exatamente que o campo, qual o processo que acontece para que o campo diminua? Eu sei que diminui. Pois é. Isso daí a gente vai responder na hora que vem também. Tá? Ou seja, hoje a gente está aprendendo uma coisa que é simples, mas ela é absolutamente segura e importante, que é isso daqui. Tá? Na hora que tudo tiver uma bagunça, lá você se agarra nisso. É essa a mensagem por enquanto. A hora que vem a gente vai fazer isso e ver onde a gente vai parar. E a gente vai parar num lugar bem longe da nossa intuição. Se você pensar no estreitamento, o fio sem estreitamento é isso aqui. E as linhas de campo são assim. Aqui dentro. Um jeito de olhar o estreitamento pode ser assim. Só em termos de linha de campo, aonde o campo é mais forte? Aqui ou aqui? Aqui no meio, tudo bem? Linha de campo mais juntas. Sim. Então, dito aqui o seguinte, não tem jeito de apertar o fio sem... Você está vendo isso acontecendo no desenho animado aqui? Peguei o fio, ó, e apertei, virou isso aqui, ó. Bolinha dentro. O campo tem que ficar mais forte. Só assim. Agora um problema mais legal.
Você pega um fio feito de dois metais diferentes. Junta os dois aqui. E aplica a lei de Ohm nesse problema. I. Pergunta, o I aqui é igual ao I aqui, J aqui é igual ao IJ aqui? Só JA é igual ao JB? Não. Por quê? Porque tem essa relação aqui. Isso é verdade, isso? Só JA é igual a JB ou não? Só a relação entre I e J é uma relação física ou geométrica só? Só geométrica, tudo bem? Então, JA é igual a JB. Por quê? E ambas as duas são iguais a I sobre S. Mesma corrente. Então, você vai desenhar isso assim. Agora, IE. O I é diferente. Tudo bem isso? Só assim isso aqui? O I é diferente. Por exemplo, suponha que ρA é maior que ρB. Então esse campo aqui é maior que esse. Significa que a situação é assim. Por exemplo. Sua física que você conhece permite isso? Pergunta, a equação da continuidade é satisfeita nesse problema? Do jeito que está escrito aí? Por quê? A corrente que entra é igual a corrente que sai, beleza. Agora o E que entra é igual ao E que sai. Tudo bem isso? Se você olhar bem o perfil, está desenhado assim. Tem interface aqui. Do lado de cá tem um E grandão. Aqui tem um E pequeno. Tudo bem isso? Só pergunta se pode acontecer. O E ser descontínuo, dando fio. Mas aqui é física de boa qualidade. Pode isso? Como? Se o material tem menos resistividade que o outro, então ele precisa de menos força para fazer. Não, tudo bem, isso é tautologia. Você falou que a coisa cai porque vai para baixo. Tá. Só tudo bem isso aqui? Qual é a consequência física disso aqui? Acúmulo de carga. Oi? Acúmulo de O que carga. você falou? Só acúmulo de carga.
Sim, é o único jeito. Então, aqui no meio, por quê? Porque isso aqui tem que valer a lei de Gauss. Você vai pegar uma superfície gaussiana aqui, assim, essa superfície azul gaussiana. O giz hoje está... Essa superfície gaussiana aqui. Matemática. Fechado, faz um cilindro aqui. Aqui a tampa o lado. E aí você vai falar o quê? Integral de E escalar N ds igual carga interna sobre Y0. Desse lado aqui, o N dessa superfície ele aponta assim. E aqui aponta para o lado. Se você chamar de A, essa área aqui, vai escrever o seguinte, que esse lado contribui com menos bom, tudo bem. Menos EA, que é E escalar N, o menos é porque o sentido oposto, vezes a área A, mais Rho de K e B vezes A igual a carga interna sobre Y0. Isso aqui, então, posso pensar num sigma aqui, nessa superfície. E aí esse sigma não é aquele sigma, nada a ver, não tudo bem. Tem que administrar isso. Então você aprende que sigma igual a Y0 e B menos A. E como esses campos são diferentes, significa que esse negócio existe. Tudo bem isso? Então sim, isso aqui. E vai ter uma densidade de cargas lá. A sua pergunta, a pergunta que ele fez antes. Como é que o sistema sabe que as coisas estão acontecendo? E aí pensa no seguinte, você pega a pilha aqui, põe no fio, a corrente fica correndo. Aí você pega e troca esse pedaço do fio aqui por um fio de metal diferente. Pergunta, quando você faz isso, o que acontece? Acumula carga aqui. Tudo bem isso? Só sim? Acumula carga aqui dentro do fio. Pergunta, essa carga informa todo o sistema que essa coisa bizarra aconteceu aqui? Isso daqui não é uma carga? Ela vai fazer o quê? Criar um campo em tudo que é lugar aqui. Tudo bem isso? Então ela diz para o sistema que aqui dentro tem uma troca de metal. Sim. Então tudo bem isso aqui? Pergunta. Então você fez uma coisa super estranha, você fez uma operação aqui, mas isso aqui é um campo que essa informação não consegue ficar confinada aqui dentro. E ela pega e se espalha por todo o sistema. Então ela influi sobre tudo. Ok? E esse é o jogo dos circuitos. Sempre vai ocorrer assim. Não tem nada que você faça aqui que fique confinado aqui.
Por quê? Porque o campo vaza informação. Então, sim, pergunta. Nesse caso, daí vai ter uma energia potencial. Oi? Vai ter uma energia potencial. Vai ter energia potencial. E aí, essa é a segunda questão, que é o seguinte. Esse acúmulo de carga viola que eu falei antes sobre a lei da continuidade. Não. Pelo seguinte, o que acontece e o que não acontece? Se você tiver fio de metal diferente, você pode ter um acúmulo de carga na interface. Pode. Pergunta, agora, à medida que o sistema fica ligado, essa carga vai variando com o tempo? Não. Se acumula e fica sempre a mesma. Tudo bem isso? Então, o que não ocorre é um reacúmulo de carga. Isso que a equação da continuidade não deixa. Vai haver uma energia potencial por causa disso? Vai. Mas ela está lá parada desde o começo e acabou. Tudo bem? É dada pela condição, e daí determina a condição inicial do problema. Então não é uma coisa que vai ocorrendo. Isso que não ocorre, não acontece. Ou seja, a carga acumulando. Isso que não acontece. Então, por isso que a corrente é constante do circuito. Só pergunta nisso. Só pergunta. Ok. Então, segunda-feira a gente continua discutindo os detalhes desse tipo de problema.